Bom, agora que a gente já descobriu que que o corpo se defende, a gente vai descobrir a diferença entre o tumor maligno e o benigno. Ai, senhor, triste, não? Triste por quê? Porque as pessoas ficam super ansiosas para descobrir se o tumor é maligno, se o tumor é benigno. Aí, gente, é a nossa hora, entendeu? É a nossa hora de manter ali, né, o apoio ao paciente. Por quê? Porque quando ele descobre que o tumor é maligno, algumas das vezes nós estamos, né, ali nas imediações, né? Então, você precisa ficar ali firme para prestar o apoio, tá? A classificação dos tumores pode ocorrer quanto ao comportamento, à morfologia e ao local. Duas situações importantes. Aqui eu não aprofundei a parte da classificação do tumor e da nomenclatura dos tumores, tá? Eu não fiz esse aprofundamento com vocês, mas é muito fácil de achar, tá bom? Muito fácil. Nas referências bibliográficas eu deixei para vocês. Só vocês copiarem o link e colocar que já vai abrir, tanto com relação à nomenclatura quanto com relação à classificação, tá? Mas aí, pelo menos a gente já dá para saber. Comportamento quer dizer, ele se multiplica muito rápido, ele se divide muito rápido e ele avança para o vizinho. É um comportamento. Morfologia vem de forma, né? De como que esse tumor é formado. E o local, aonde ele está. Lá no comecinho da aula a gente falou dos carcinomas e dos sarcomas. Então, qual é o local desse tumor? Onde é a origem dele? Ele tá onde? Ele tá no pulmão? Ele tá no intestino? Onde ele tá? Tá na pele? Mama? Útero? Onde tá esse tumor, tá? Disse que o tumor é benigno quando ele aparece, né? Quando ele parece ser relativamente inocente e ele é localizado, sem se multiplicar. Ou seja, já começa por aí para a gente fazer uma diferenciação. Tumor benigno não vai para o vizinho, não se multiplica, ele fica aonde ele está, tá? Em geral, os tumores benignos, eles são nomeados com o sufixo. O que é o sufixo? É o que vem depois, né? Vamos lembrar de clínica cirúrgica, a gente tem os prefixos e tem os sufixos, tá bom? Por exemplo, tomia é um sufixo, rafia é um sufixo, escopia é um sufixo, tá? No caso aqui, né, os tumores benignos, eles, em geral, tá, gente? Eles são nomeados com o sufixo oma. Não é homo de lavar roupa, é oma no final, tá? Do nome da célula de origem, tá? Por exemplo, fibroma, codroma e etc, tá? Porque daí eu tenho o quê, ó? O final, o oma ali, o sufixo, tá? Seguindo essa regra, né, a gente vai ter os tumores mesenquimais, tá bom? Já em relação aos tumores epiteliais, a nomenclatura é mais complexa, tá? Por serem classificadas de forma diversificada em relação à sua célula de origem, ou padrão macroscópico ou microscópico. Por exemplo, o termo adenoma, certeza que vocês já ouviram, ele pode tanto se referir a um neoplasma epitelial, tá? Derivado de glândulas, quanto a um neoplasma epitelial derivado de células tubulares renais, tá? Que crescem na forma de glândulas. Então a gente vai ter essa pequena derivação, tá bom? Os tumores benignos, eles são bem diferenciados, né? Com células bem diferenciadas, unidas entre si, tá? E não infiltrantes de tecidos adjacentes, então, que a gente falou agora há pouco. Além disso, elas crescem de maneira lenta e elas apresentam boa vascularização e não formam necrose, e as hemorragias normalmente são raras, tá? Isso são características boas com relação a um tumor que qualifica ele como sendo um tumor benigno. Porém, apesar de serem benignos, eles podem trazer consequências, como compressão de órgãos ou vasos, né, sanguíneos devido à produção e também, né, a produção em excesso de uma substância. Então, você imagina o seguinte: ele tem vascularização, então ele não vai evoluir para uma necrose. Ele é incomum casos de hemorragia, certo? E ele não se espalha. Só que imagina uma massa, né? Porque o tumor não é um monte de células que se reproduziram assim enlouquecidamente, né? Imagina um tumor, tá? Localizado próximo ao seu estômago, por exemplo.
Vocês concordam comigo que aquele tumor vai atrapalhar o percurso? Vai, né? Então, por exemplo, você ter tumores, por mais que eles sejam benignos, mas é uma massa que não deveria estar ali, tá? Então é uma coisa que vai atrapalhar e aí ele gera consequências, como por exemplo a compressão desses órgãos. Ele comprime, ele atrapalha, tipo, ele ocupa o espaço de órgãos que deveriam estar trabalhando, né? E até estão tentando trabalhar em prol do seu organismo. Só que tem uma massa ali, né? Atrapalhando todo esse percurso, tá bom? Então é uma característica aí do tumor benigno.